Do que se trata é de olhar em frente, escolher os representantes do povo e o governo que resultará das eleições. Sois vós a certeza decisiva do futuro do nosso Portugal. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao canal Alto Tâmega. Damos seguimento ao conjunto de entrevistas aos cabeça de lista pelo distrito de Vila Real às próximas eleições legislativas. Ouvimos hoje Fátima Pinto, ela que é candidata pelo Partido Socialista, tem 39 anos, é natural de Chaves e é deputada da Assembleia da República na atual legislatura. Ora, nos 2 últimos anos, enquanto candidata também a deputada pelo Partido Socialista, ainda que a integrar o número 2 desta lista, disse que era inegável o investimento feito no Hospital de Chaves e que tinha havido, nos últimos 6 anos, um aumento de profissionais de saúde, cerca de 800, quer nos centros de saúde, quer também no Centro Hospitalar de Chaves. Nos últimos anos temos assistido ao encerramento múltiplo de várias valências nesta unidade hospitalar, precisamente pela falta de profissionais. A que é que se deve esta perda? Antes de mais, muito obrigada por me receberem nesta entrevista e darem a oportunidade também de apresentar as nossas propostas para o distrito de Vila Real. Disse e continuo a dizer que o investimento que foi feito nas unidades hospitalares de Chaves e de Vila Real, portanto na atual ULS Trás-os-Montes e Alto Douro, é inegável, porque de facto é. Ainda hoje tivemos a oportunidade de visitar essas mesmas unidades e o investimento que está lá é inegável, está aos olhos de toda a gente, nomeadamente aqui em Chaves, com a nova unidade de hemodiálise, que ampliou também a capacidade que tinha relativamente à anterior unidade e com muito melhores condições do que aquelas que tínhamos, o bloco de cirurgia, o Hospital de Dia de Hemato-Oncologia, a unidade de cuidados paliativos, a unidade de cuidados intermédios que está também a aguardar reforço de profissionais para poder reabrir. Portanto, de facto, o investimento que foi feito nas instalações e nos equipamentos é inegável. Agora, ele também tem que ser acompanhado com o reforço dos recursos humanos, que essa tem sido a maior lacuna. Mas se há 8 anos atrás havia um aumento de 800 profissionais, onde é que estão esses profissionais nesta altura? Esses profissionais, continua a existir um aumento de profissionais. Aquilo que aconteceu, por um lado, aquela escusa que existiu e que foi transversal a todo o país, não foi só aqui na nossa região, a escusa às horas extras que os médicos, portanto, numa reivindicação que fazem pela sua classe profissional e que temos que respeitar, mas fizeram uma escusa às horas extras acima das 150 horas, que é aquilo que a lei prevê como obrigatórias. E, portanto, claro que isso vem causar condicionamentos em algumas especialidades onde temos menos profissionais. Mas também não podemos esquecer que temos cada vez uma maior pressão hospitalar. Isto porque a nossa população é cada vez mais envelhecida, também é um bom sinal que o nosso SNS faz com que possamos viver mais anos, mas esses mais anos também condicionam depois a pressão que fazemos nas unidades hospitalares e nos centros de saúde. Porque nós sabemos que na fase final da nossa vida nós temos mais patologias e temos que recorrer mais frequentemente ao nosso Serviço Nacional de Saúde. Mas há falta de profissionais, nomeadamente de médicos? Sim, existem falta de profissionais. Em algumas especialidades essa falta é mais premente, nomeadamente na área da pediatria e na área da ortopedia, e portanto têm que ser reforçados. Nós acreditamos, por um lado, que tem que ser, toda a carreira tem que ser configurada, torná-la mais atrativa para fixar mais jovens e mais jovens também no interior. Existia um programa para captar jovens médicos para o interior, mas não foi suficiente, portanto temos que perceber que novas medidas nós teremos que encontrar para incentivar mais jovens médicos a vir para os territórios do interior e para os nossos hospitais e centros de saúde. Mas chegaram a vir no âmbito dessa medida? Vieram, sim, no âmbito dessa medida vieram mais médicos e nós no centro hospitalar temos uma variação de 180 médicos, portanto nós não temos menos médicos do que tínhamos anteriormente, temos uma maior pressão hospitalar e mais procura hospitalar. E por outro lado, nós temos que formar mais e é por isso que é essencial a abertura do curso de Medicina na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Essa será a grande alavanca para a atração de mais jovens médicos para esta região, podem fazer aqui a sua formação e depois fixar-se nesta região. Nós acreditamos que muito em breve
Nós também já tivemos essa reunião na Universidade de Trás-os-Montes, percebemos que existia uma insuficiência na candidatura feita anteriormente na questão dos doutorados que são exigidos pelas regras da acreditação dos cursos superiores, que não cumpriam com os rácios. Neste momento asseguraram-nos na UTAD que estão a cumprir com os rácios e essa também é a vontade do Governo, que se abram mais cursos de medicina para dar resposta a estas regiões do interior que necessitam de reforço de recursos humanos hospitalares e médicos. Que outras medidas propõe o Partido Socialista precisamente para fixar a população nestes territórios do interior, sendo certo que, segundo os censos de 2021, o distrito de Vila Real perdeu mais de 20 mil habitantes? Sim, esse também é um problema que é transversal a todo o país. Digamos que a perda populacional não se verifica-se de uma forma acentuada nas zonas do interior, mas verifica-se também em todo o país e até é um problema que transvasa o nosso país, portanto, toda a Europa tem um bocadinho a perca de população. Aquilo que nós temos de continuar é este caminho de aposta na inovação e na tecnologia que fizemos ao longo dos últimos anos e aqui, bem próximo de nós, no Alto Tâmega, não podemos esquecer a criação da Escola Superior de Hotelaria e Bem-Estar do IPB, aqui em Chaves, que vem reforçar também o nosso ensino para os nossos jovens e captar também jovens de outras regiões que aqui podem fazer a sua formação. Isso, sem dúvida, que vem trazer mais desenvolvimento à nossa região, não só na formação e captação, mas nas qualificações que nós podemos depois, através dos nossos jovens, incutir nos nossos produtos endógenos, na nossa agricultura e no nosso turismo. Portanto, aquilo que nós queremos é, através da inovação, da tecnologia e do desenvolvimento, fazer mais investigação orientada aos nossos produtos endógenos, à nossa agricultura e ao nosso turismo, de forma a produzirmos de uma forma mais sustentável e criar valor acrescentado. Criando valor acrescentado, podemos incentivar mais jovens a investir nesta região. E aquilo que tem que ser uma garantia do Partido Socialista é que um jovem com uma boa ideia, um bom projeto para uma região do interior, não deixe de a fazer por falta de financiamento. Essa tem que ser uma garantia do Governo Socialista, de garantir que não deixe de criar o seu próprio emprego e até outros empregos por falta de financiamento. Essa tem que ser uma ajuda por parte do Estado. Porque nós temos muitos programas. O financiamento, nomeadamente no distrito, é talvez o mais reduzido. Nós temos muitos programas direcionados para o interior. Nós temos é que, e posso citar alguns, temos, além do guia fiscal para o interior, com medidas como majorações e alguns benefícios fiscais, não só para as empresas, mas também para os residentes no interior. Temos o Mais Coisa Emprego, Mais Coisa Inovação, o Regressar Interior, a valorização do turismo do interior. Portanto, temos muitos programas direcionados para o interior. Aquilo que nós, neste momento, temos que fazer é olhar para estes programas todos e ver aqueles que realmente tiveram impacto na região. Não só no número de empregos que criaram, mas no desenvolvimento local que desenvolveram. De forma a perceber aqueles que realmente cumpriram com o objetivo e aqueles que, por outro lado, não tiveram procura, perceber o porquê não terem procura, porque provavelmente não estão bem direcionados às nossas necessidades e têm que ser reprogramados de forma a chegarmos efetivamente à nossa população. Portanto, nós temos que reconfigurar todos os sistemas de apoios que já existem de forma a serem mais eficazes e chegarem a mais pessoas. Isso tem que também ser uma prioridade. Porque, assim, os investimentos estão a chegar. Eu recordo, por exemplo, no Mais Coeso, o emprego no Mais Coeso, a competitividade, foram canalizados mais de 60 milhões de euros para as empresas e da economia social na nossa região e incentivaram a criação de cerca de 1000 postos de trabalho. Portanto, alguns estão a chegar. Mesmo no PRR, foram muitas as empresas, para além da captação de 132 milhões de euros nos vários concelhos, tanto entidades públicas e privadas, dos vários concelhos do distrito de Vila Real, e que nós temos tido a oportunidade de visitar e constatar que realmente o PRR tem chegado ao terreno e às pessoas. Também foram muitas pequenas empresas que se candidataram ao programa do PRR para o emprego sustentável, portanto, emprego estável. Portanto, nós temos é que perceber porque é que
Algumas empresas não se candidatam, se a informação não está a chegar ou se não está verdadeiramente direcionada para as necessidades das empresas da nossa região, porque têm existido apoios, alguns se calhar estão subestimados e nós temos que os adaptar. Quais são, por exemplo, esses apoios que não estão tão direcionados? Não, por exemplo, quando falava do regressar interior, que foi um programa que não teve grande impacto no número de empregos que foram criados nesse âmbito, acho que foi uma centena e pouca, portanto, de facto, se calhar o programa não estava bem estruturado para as necessidades que nós precisamos, ou não incentivava o suficiente as pessoas a voltar para o interior. Aquilo que nós temos que garantir é que haja a criação de emprego e emprego qualificado, de forma a podermos atrair os nossos jovens e fixá-los. E não só os nossos jovens, porque esses já não são suficientes para estancarmos a perca de população. Nós temos que captar mais jovens. E nós sabemos que as pessoas tendem a deslocar-se para onde têm melhores empregos melhor remunerados e uma superior qualidade de vida. E, portanto, são essas condições que nós temos que criar na nossa região para podermos atrair mais pessoas para este território. A região por si só tem que ser atrativa também. Exatamente, sim. Tem que ser atrativa. Por um lado... Como é que se consegue chegar ao ponto do litoral, por exemplo? Do litoral, eu considero bem mais atrativa do que o litoral. Acho que nós temos melhores condições de vida. Claro que nós temos as nossas dificuldades e muitas vezes é essa questão do emprego, mas estamos a chegar ao ponto de termos falta de mão de obra. Em muitos setores nós já temos falta de mão de obra e nós temos que criar condições para atrairmos pessoas para este território, em termos de remuneração e de outras condições, por exemplo, de habitação, que nós podemos assegurar no território. E depois temos que ter os serviços públicos com maior acessibilidade e melhor qualidade. E essa aposta também na saúde tem que ser permanente, não só nas unidades hospitalares, como falamos há pouco, mas também nos centros de saúde ou nas unidades de saúde familiares, onde nós temos que aumentar o horário de funcionamento destas unidades para dar uma resposta mais permanente a essas populações, porque nós temos uma população muito centralizada, muito deslocada, muito do nosso território, que é bastante disperso. Exatamente, bastante disperso, bastante abrangente e, portanto, esses são aqueles que têm um acesso mais direto às populações e têm que ter um horário mais alargado, mas também em meios de diagnóstico, que é uma aposta também que queremos fazer nos nossos centros de saúde, de forma que as pessoas não tenham que se deslocar às unidades hospitalares para fazer alguns exames que só estão acessíveis neste momento nos hospitais. Desta forma, diminuiremos também a pressão hospitalar e faremos com que as pessoas tenham que deslocar menos e ter um serviço mais de proximidade nas suas localidades. Implica mais investimento também? Implica mais investimento, mas o investimento existe e existem até candidaturas também no âmbito do PRR para esse equipamento. Ou seja, o equipamento não será o problema. O equipamento dos meios diagnósticos, há candidaturas, o PRR tem financiamento para esses equipamentos. Vimos até, onde estivemos em Montalegre, já chegou a cadeira dentista, Salto também terá a cadeira dentista, portanto os equipamentos estão a chegar. Os recursos humanos é que serão sempre o maior problema. Nós temos que formar mais recursos humanos especializados, técnicos, para depois colocarmos nessas unidades. Essa será a maior limitação que nós temos que ultrapassar formando mais. No setor das acessibilidades, nomeadamente no Plano Nacional da Ferrovia, é possível todas as intenções que o Partido Socialista tem neste setor, nomeadamente a eletrificação da linha do Douro, a ligação de Porto de Zamora, todos esses projetos, são possíveis? São possíveis. A eletrificação da linha do Douro já está em curso e, portanto, ela vai ser toda eletrificada e, para além disso, vai ser reaberta entre o Pocinho e Barca d'Alva, que foi um erro colossal em 1988, se não me engano, o encerramento desse troço entre o Pocinho e Barca d'Alva e, portanto, este é um compromisso do Partido Socialista. Ela vai estar toda eletrificada e vamos fazer a reabertura até Barca d'Alva. Relativamente ao resto do plano, nós não estamos a falar de um projeto para uma legislatura, isso temos que ter noção do investimento e da envergadura do investimento que está em causa.
Agora, que tem que passar por se construir essa ligação, isso não há dúvida nenhuma. O desígnio do Partido Socialista é exatamente devolver a ferrovia, ligar por ferrovia todas as capitais de distrito. E, portanto, teremos essa ligação que virá do Porto, Vila Real e Bragança. Ela já está no Plano Nacional Ferroviário. Nós temos os estudos de viabilidade técnica e económica demonstram que ela deve ser de alta velocidade também para ter rentabilidade, porque de outra forma não será também atrativa. Portanto, nós temos que ter ganhos temporais de viagem para que esse meio de transporte, nós sabemos que é um meio de transporte seguro e amigo do ambiente, mas também tem que ser atrativo nos tempos de redução da viagem que o mesmo representa, e os estudos técnicos indicam que se ela for de alta velocidade ela pode ter uma viabilidade económica muito superior, e acreditamos que é a melhor ligação que existe entre o Porto e Madrid. Isso também já está estudado. Nós temos uma zona norte que é a zona mais exportadora de todo o país, e, portanto, essa ligação será fundamental, porque aquilo que nós estamos a falar neste momento e que está previsto construção é a ligação Porto-Vigo. Mas depois de Vigo até Madrid, ela demora muito tempo porque não é direta, ela ainda vai ao norte da Galiza, a ligação que existe atualmente em Espanha, e, portanto, ela torna-se uma ligação muito demorada se quisermos fazer a viagem Porto-Madrid. E deixa de ser rentável, deixa de ser apelativa. A ligação direta Porto, Vila Real, Bragança, Zamora, Madrid, será aquela que tem maior viabilidade técnica e económica e, portanto, achamos que é aquela que deve avançar em primeiro lugar, para além de compensarmos este território de abandono, de 3 décadas de abandono de ferrovia. Sendo verdade que o Partido Socialista apostou na rodovia, foi com o Partido Socialista que se construíram as autoestradas que temos no nosso distrito, a A24, a A7, a A4, na parte da Transmontana e o túnel do Marão. A verdade é que na ferrovia não houve esse investimento, elas foram encerradas nos governos do PSD, todas as linhas que nós tínhamos, portanto, a linha do Corvo, a linha do Tua na zona de Bragança, e essa parte de Pocinho e Barcadal, foi todo um desinvestimento que se fez nesta época em ferrovia e depois que se foi orientada pelos governos do Partido Socialista para a rodovia, nomeadamente para as autoestradas, mas que temos que agora centralizar no futuro, porque realmente a ferrovia será o transporte do futuro mais seguro, mais amigo do ambiente. E tentar reduzir também as portagens? Não vamos tentar reduzir, nós vamos abolir as portagens. Esse já é o compromisso do Partido Socialista, do nosso secretário-geral Pedro Nuno Santos, já o tem afirmado várias vezes publicamente, faz parte do nosso programa eleitoral. Nós temos vindo a reduzir nos últimos anos, portanto, se nós falarmos das portagens na A24, que é aquela que nos é mais próxima, entre Chaves e Viseu, em 2015 nós pagávamos 14 euros de portagem para fazer a extensão total da A24 e nós hoje pagamos 5,70 euros. Portanto, relativamente a 2015 são menos cerca de 60% do valor das portagens. Nós temos vindo nos últimos anos a reduzir, mas há agora este compromisso de justiça social e de coesão territorial que o nosso secretário-geral apresentou desde a primeira hora, que é abolir definitivamente as portagens, e isso vai acontecer com o governo do Partido Socialista. A União Europeia vê o lítio como uma solução para atingir a neutralidade carbónica. Uma das propostas do Partido Socialista para o setor da sustentabilidade é, e passo a citar, beneficiar os territórios que mais contribuem para a neutralidade carbónica. Isto é dizer sim à mina de lítio em Boticas e Montalegre? Nós, por acaso, nessa proposta não estávamos a referir-nos de todo ao lítio. Nós contribuímos para a neutralidade carbónica porque nós temos barragens, porque nós temos energia eólica, porque nós temos menos indústria e, portanto, poluímos menos o ambiente, temos mais floresta, produzimos mais oxigênio e, portanto, não estávamos de todo a falar da questão do lítio. É mesmo compensar os territórios como os nossos, atualmente, que já produzem energia elétrica através das barragens, através das eólicas e através das nossas florestas que têm que ser preservadas, compensá-los de alguma forma
por esse contributo que estão a dar para a neutralidade carbónica. Não estávamos de todo a referir-nos à questão do lítio. Mas se quisermos falar do lítio, aquilo que nós defendemos é que para já tem que ser um processo totalmente transparente, totalmente claro, não podem restar quaisquer dúvidas relativamente à avaliação da Agência Portuguesa do Ambiente aos impactos mínimos que uma exploração de lítio teria que ter numa região. Portanto, tem que ser preservados os recursos hídricos, ser preservada a paisagem, o património histórico e cultural, a identidade daquele território. Estamos a falar de património agrícola mundial reconhecido pela FAO em 2018 e, portanto, nada disto pode ser beliscado pela extração do minério do lítio. Esta tem que ser a primeira premissa. Se existir alguma dúvida relativamente a esta avaliação, portanto, se ela não cumpriu algum trâmite legal, se existe aqui alguma suspeita, como neste momento o Ministério Público está a averiguar se realmente existe ou não, então ela tem que ser nula. Portanto, para nós, ou é um processo transparente, sem qualquer dúvidas, ou então não se pode de todo avançar. Portanto, nós temos que defender este património até às últimas instâncias, portanto, garantindo que, de facto, o impacto é mínimo para estas populações, preservando a cultura, a identidade, a natureza, a agricultura e os recursos hídricos. Será fundamental. Se conseguir comprovar que realmente esse impacto é mínimo e existir essa possibilidade, portanto, da APA dar luz verde para o projeto avançar, então aí tem que ser encontradas outro tipo de compensações para estes territórios. Não pode ser só ficar a extração minéria e depois o valor que se pode criar na região ir para outras regiões. Isso não pode acontecer. Portanto, ao nível de infraestruturas, que será uma compensação a mais curto prazo, mas também a médio e longo prazo, com a criação das refinarias ou das fábricas de baterias, que terão que ficar nestes territórios, criando postos de trabalho e criando valor também nos territórios. Portanto, essas premissas têm que ser sempre acauteladas. Exatamente. Em primeiro lugar, impacto mínimo e, em segundo lugar, criar riqueza no próprio território. Sem isso nunca poderemos avançar. Muito bem, muito obrigada, Fátima. Obrigada a si que esteve desse lado. Ouvimos Fátima Pinto, ela que é candidata pelo Partido Socialista às próximas eleições. Do que se trata é de olhar em frente, escolher os representantes do povo e o governo que resultará das eleições. Sois vós a certeza decisiva do futuro do nosso Portugal.